Olá, olá, pessoal! Estamos aqui de volta com mais uma aula de correção das atividades de fixação. Vamos lá, então? Nós estamos corrigindo aí o módulo 2, unidade 1, as atividades da aula 1. Importante que vocês façam a correção aí no material de vocês. Vocês responderam, fizeram suas anotações e agora vocês vão corrigir, observar as explicações para continuar o processo de aprendizagem. Vamos começar então, questão número 1. Nós temos aí essa imagem, tá? Que foi exibida em revistas outdoors. Está escrito, a pressa passa. Então aqui está mostrando uma situação de que primeiro momento aí da imagem é uma situação de pressa, não é isso? O carro, a moto, então sugerindo que eles estavam com pressa. E as consequências ficam. O que seria a consequência aí? O que pode acontecer depois desse momento de pressa das pessoas? O objetivo da campanha é o quê, gente? É vender um produto, uma ideia, uma parceria ou um programa. Lembrando que aqui é o quê? Vender uma ideia. E não é de fato vender, assim, uma negociação com dinheiro, mas divulgar, não é? Divulgar uma ideia, levar uma ideia para a gente, um pensamento, uma conscientização. Então, é vender nesse sentido, de divulgação de uma ideia. Perfeito, eu tenho certeza que vocês acertaram essa, então nós já podemos passar para a próxima questão, a questão número 2. Com relação ao gênero textual propaganda, marque a alternativa que melhor define seus principais objetivos. A propaganda tem o objetivo de divulgar produções literárias? Será que é isso? Não, claro que não, né? A letra B, a propaganda tem o objetivo de informar os leitores a respeito das atualidades econômicas e políticas dos estados e municípios? Será que é isso, gente? Nós estamos pensando aqui em propaganda de um modo geral. Você sabe por que existem as propagandas de um modo geral, né? Será que é o objetivo de vender ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço, ou convencer os leitores de alguma coisa? Ou será que é a D, o objetivo de anunciar quais são os produtos em oferta nos supermercados de médio e grande portes? É claro que é a letra C, não é verdade? Que é o objetivo que? De vender, tornar pública alguma informação, anunciar algum produto. Por que a alternativa D não é a correta? Porque a propaganda tem diversos fins. Então, é divulgar ou um produto, ou uma ideia, ou uma informação que seja muito importante e não se refere unicamente aos supermercados, às promoções dos supermercados, né? Embora a propaganda possa fazer isso, mas não é só isso que ela faz. Então, a alternativa certa é a C. Muito bem, vamos para a próxima, questão número 3. Próximo, nesse cartaz, o uso da imagem que compõe o texto não verbal tem a função de quê? Por que será que foi usada aquela imagem? Para chamar a atenção do público para o combate à violência, ilustrando a mensagem do slogan? Será que o foco é o combate à violência? Apenas ilustrar o cartaz? Nada mais, assim, só para demonstrar a criatividade do publicitário? Ou alertar o público com a exposição de uma cena que demonstra as consequências da imprudência, e velocidade no trânsito? E é exatamente a letra C, né? E não convencer o público a necessidade de comprar um carro. Então, a letra C é a alternativa correta. A ideia dessa propaganda e dessa imagem que foi usada, porque quando você vê a imagem, né, de uma colisão entre a moto e o carro, e em seguida você vê a imagem de uma pessoa em uma cadeira de rodas, isso é mais impactante. Então, é para alertar sobre esse perigo. Tranquilo? Tranquilo, próxima questão. Questão número 4. Ao observar a relação de sentido entre os períodos, a pressa passa, as consequências ficam, indique a conjunção que poderia ser usada adequadamente para fazer a ligação entre as ideias.
Vamos imaginar que aqui a gente tem que colocar uma palavra para ligar essas duas frases aí. Qual seria a opção correta que nós usaríamos? A pressa passa porque as consequências ficam? Não serve, né? A pressa passa e as consequências ficam? Exatamente é essa que funciona, né? Todas as outras, se a gente coloca, a gente percebe, a pressa passa quando as consequências ficam? Não funciona. Então, a gente vai testando ali e a única que se encaixa bem é o E. Passa a pressa e as consequências ficam. Perfeito? Perfeito. Próxima questão. Questão número 5, Osvaldo. Osvaldo era garoto acanhado. O que é acanhado, gente? Tímido, né? Na escola, não tinha coragem de abrir a boca para perguntar algo à professora. Os colegas de classe gostavam muito dele, mas parece que quando os meninos do 9º ano percebem que alguém é tímido, aí que pegam no pé mesmo. O tempo todo puxavam conversa com Osvaldo. Professor, o Osvaldo sabe essa resposta, né, Osvaldo? Osvaldo, vai lá e escreve a resposta na lousa, você sabe essa. Professor, o Osvaldo está conversando aqui, ó. Até o Osvaldo ria baixinho com eles. Mas um dia tudo mudou. Osvaldo foi crescendo e ficando cada vez mais inteligente. Afinal, respondia todas as perguntas da professora. Ele até começou a fazer aulas de teatro, que lhe fez um bem danado para acabar com a sua timidez. E acreditem se quiser, hoje Osvaldo estuda jornalismo. Moral da história, existem situações difíceis que nos preparam para a vida. Muito legal aí a história do Osvaldo. Então, o que a gente vai responder agora é sobre essa história. Como ela é pequenininha, deu pra gente ler toda a história do Osvaldo, né? Como as dificuldades no momento aí, ele ficava, né, que ele passou, ele ficava constrangido e no final contribuiu para que a vida dele fosse melhor. Então, vamos lá para a questão que vem a seguir. O texto que você leu é o quê? É um conto? É uma carta? É uma música ou é um artigo de opinião? Gente, se ele está contando uma história, é isso que esse texto faz, não é? Conta uma história pra gente, de uma pessoa aí chamada Osvaldo. Então, nesse caso, o texto é o quê? É um conto. Claramente não é uma carta, não é uma música e não é um artigo de opinião. Tranquilo, beleza, esse gênero textual é muito fácil. Contou uma história, é narrativo. E na lista ali, o único narrativo que nós tínhamos é o conto, não é isso? Maravilha. Próxima questão. Questão número 6. Pela linguagem do texto, podemos afirmar que se trata de quê? Um relato pessoal, uma narrativa de um narrador observador, um texto de um narrador personagem ou um texto informativo e impessoal. Não é um relato pessoal de um menino, porque não é o menino que está contando a história. Tem um narrador que conta a história para nós. Então, nós temos duas alternativas aí que tem isso. É o narrador personagem? O narrador personagem é quando ele participa da história. É o Osvaldo que está contando a história? Não, não é. É um dos colegas dele? Não. É o narrador apenas o quê? Observador. É o que a gente fala, a gente costuma dizer o quê? É o narrador onisciente, é como se ele fosse Deus. Ele conhece aquelas pessoas, a situação, e ele conta pra gente tudo. Então, ele só observa a história, ele não está nela. Tranquilo? Perfeito. Então, próxima questão. 7. No trecho, Osvaldo era um garoto acanhado. O que significa aí? Nós precisamos encontrar um sinônimo, uma palavra que pode substituir acanhado ali, que vai funcionar bem. Será que acanhado é o mesmo que solitário? Não, né? Solitário você sabe que não tem a ver com isso. Retraído? O que significa retraído, hein? É justamente isso, tímido, acanhado, chateado, engraçado, não. Então, Osvaldo era retraído, era aquela pessoa tímida, né? Acanhada, retraído. Isso é vocabulário, essas palavras são sinônimas. Quer dizer que elas têm significado muito parecido, você pode usar uma ou a outra e tanto faz. Viu só? Maravilha, né? Estamos aprendendo cada vez mais. Próxima questão. Número 8. O texto Osvaldo tem como finalidade, qual é o objetivo desse texto?
Vamos pensar, a pessoa que escreveu, será que escreveu para informar o leitor? Para ensinar o leitor a fazer algo? Para entreter o leitor? Entreter é divertir, pode ser para gastar o tempo, né? O leitor aí gastar o seu tempo fazendo essa leitura. Ou será que é para convencer o leitor? É justamente esse entreter, é um entretenimento, né? Esse tipo de texto narrativo, que ele é fictício, ele traz uma história, então é para a gente se deliciar, digamos assim, com essa leitura. Não é para buscar uma informação, ele não quer convencer a gente, é uma leitura, é mais pelo prazer da leitura, tá certo? Então, maravilha. Vamos para a próxima? Questão número 9. Texto Oswaldo, considere sobre esse texto os trechos. Oswaldo era um garoto acanhado, os colegas de classe gostavam muito dele, o que lhe fez um bem danado e acredita em si quiser. Esses trechos aí, cuja palavra destacada substitui a palavra Oswaldo evitando repetição, é o quê? Então, aqui eu nem destaquei, né, as palavras destacadas, mas, obviamente, aqui, gostavam muito dele. Dele quem? Do Oswaldo. O que lhe fez um bem danado. Esse lhe está se referindo a qual pessoa? A Oswaldo também. Então, seria o quê? Os itens 2 e 3, que estão aqui nessa nossa opção. Letra B, os itens 2 e 3. Tranquilo? Então, esses pronomes, né, são pronomes. O pronome substitui o nome, para a gente não ter que ficar repetindo todo o tempo. A Fabiana corrigiu a questão 1, a Fabiana corrigiu a questão 2. Então, a gente faz o quê? A Fabiana corrigiu a questão 1, ela também corrigiu a questão número 2, para não ficar repetindo o nome todo o tempo. Pronomes. Então, vamos para a próxima questão. O trecho, quando os meninos de 9º ano percebem que alguém é tímido, aí que eles pegam no pé mesmo. Esse trecho, ele está escrito em linguagem formal. Em linguagem, formal é que tem o cuidado com as regras gramaticais. Será que é isso? Coloquial é o oposto de formal. Linguagem regionalista, será que eu consigo identificar de qual região é? Ou é linguagem técnica, sim, de uma profissão específica? Claramente é da linguagem coloquial. Essa expressão, né, quando os meninos do 9º ano percebem que alguém é tímido, aí que eles pegam no pé. Então, é um jeito de falar muito do nosso dia a dia, né? Esse jeito de falar do dia a dia é a linguagem coloquial ou informal, que é só nós queremos nos expressar, conversar e a gente não está preocupado com a gramática. Viu só? Maravilha, eu espero que vocês tenham acertado tudo e a gente se vê por aí nas próximas correções. Um abraço!